Vamos lá, turminha. Sétimo ano, Educação Financeira. Nós iremos aqui ter a nossa aula de Educação Financeira, sétimo ano. Iremos relembrar a última aula, iremos deixar bastante exercício para que você possa realizar na sua casa. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, que as suas famílias estejam bem. Quero deixar para a meditação de vocês um texto lá em Eclesiastes, capítulo 3, que diz o seguinte: debaixo do céu há tempo para todas as coisas. E nesse mesmo livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, no capítulo 9, versículo 10, diz assim: tudo que vier à tua mão, fazes conforme a tua força, ok? Então, vamos seguir a nossa aula, vamos relembrar nossa última aula, iremos seguir um pouquinho para frente e vou deixar também o material para que você possa realizar os exercícios na sua casa, ok? Se você está com seu livro, responda diretamente no seu livro e se você não pegou ainda o seu livro, se você já fez o pagamento, vai receber na escola. Assim que acabar esse lockdown, pode passar na escola e seu livro já chegou, tudo certo? Então vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Educação Financeira, sétimo ano, pilar diagnosticar, ok? Seguindo aí essa carta ao estudante, como eu falei da última vez, eu achei interessante ela e fiz uma lembrança com vocês, porque além de fazer lembrança dos 4 pilares do DESOP, que é diagnosticar, sonhar, ossar e poupar, o escritor aí fez uma carta ao estudante dizendo para você que nós iremos trabalhar nesse livro de uma forma bem harmoniosa para que você tenha uma convivência, uma relação com finanças de uma forma bem harmoniosa, bem proveitosa, que não seja traumática. E aí ele explica acerca da autonomia que você já está conquistando, comprando seu lanche, passeando, decidindo o que fazer com seu dinheiro. Então você está conquistando autonomia. E que essa autonomia seja a cada dia conquistada, consolidada e que ela possa sempre avançar. Que você possa ganhar o seu dinheiro e agora ele vai começar a passar pela sua mão. Espero que isso aumente, mas que você saiba trabalhar muito bem esse dinheiro. Que ele possa fazer com que você realize os seus sonhos e que você possa alcançar os seus objetivos a curto, médio e longo prazo e que seja de uma forma mais proveitosa, prazerosa e mais rápida possível. Então, essa é a aplicação da metodologia DESOP. A gente começa aí com a metodologia DESOP, aí os 4 pilares, vocês estão vendo aí na página 10. Nós iremos trabalhar o diagnosticar e o tema vai ser respeito às diferenças. Tem aí uma imagem bem interessante que mostra aí povos, diferenças, características, coisas que no nosso dia a dia nós enxergamos bem como também algumas pessoas enxergam diferenças em nós. Então o texto começa aí explicando que no mundo existe aproximadamente 8,7 milhões de espécies de seres vivos, cada um com sua característica. Então você começa a aprender uma coisa interessante, que os animais, as plantas, as árvores, os seres vivos, tudo que está ao nosso redor, principalmente aí as espécies, os seres vivos, tem a sua característica, tem a sua função. Nada está no mundo por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem uma função. Então precisamos respeitar as diferenças, precisamos respeitar os diferentes. Essa roda aí das crianças mostra literalmente muitas diferenças, né? De forma, de cor, de altura, de largura e de muitas outras coisas que a gente possa ver dentro da nossa sala, na nossa casa, na nossa família. E em nós mesmos nós podemos perceber essa diferença. A imensa diversidade de espécies observada na natureza, por exemplo, como as formas de vida, podem ser diferentes uma das outras, é verdade. E essas diferenças são importantes para a nossa existência, para a existência humana. Então, na página 12 e 13, você vai perceber aí que a leitura ela vai ser bem produtiva, explicando para você, para que você possa responder a 14 e a 15. Você vai perceber uma coisa interessante aí. Na vida, ou seja, na vida em sociedade, na nossa convivência, no nosso dia a dia, nas nossas relações na rua, em casa, na escola, com os nossos amigos, com os nossos parentes,
também se manifesta de maneira muito clara nas diferenças físicas, culturais, étnicas, religiosas, políticas, sexuais e outras. A gente pode destacar aqui essas diferenças físicas, porque nós percebemos que ela, de fato, existe, inclusive dentro da nossa casa. Existe uma pessoa que é alta, outra que é baixa, existe uma pessoa que é mais forte, outra que é mais magra, existe pessoas que são mais escuras, outras mais claras, umas usam óculos, outras não. Então, são muitas as diferenças, são muitas as características que nos tornam diferentes. Então, a gente também vai perceber que, independente das características, mesmo que as pessoas sejam parecidas, mas elas têm gosto diferente, ela pode torcer por um time diferente, ela tem uma opção política diferente, ela tem uma religião diferente. Então, a importância de respeitarmos as diferenças, de entendermos essa diversidade para uma boa convivência e para uma vida harmoniosa, para que a família possa viver bem e para que possamos conviver melhor em sociedade. Então, as pessoas podem ter características diferentes umas das outras, ainda que elas sejam parecidas fisicamente, e mesmo que elas sejam parecidas fisicamente, há gostos diferentes. Há alguns que gostam de pizza, há outros que gostam de hambúrguer, há outros que gostam de suco, outros que gostam de refrigerante, alguns que gostam de futebol, outros que não gostam. Então, nós iremos perceber que o mundo está repleto de pessoas que pensam diferentes, que agem diferente. Então, a importância de respeitarmos essa diferença. Cada pessoa em determinado país, em determinada cultura, é um ser único, com hábitos e comportamentos e crenças diferentes. Ou seja, temos um país continental, o Brasil. Na última aula eu falei isso. Então a gente percebeu que as comidas que nós temos aqui no Nordeste, ela é um pouquinho diferente, inclusive do Sul e do Sudeste. A nossa forma de falar, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir é diferente. Mesmo sendo o mesmo país, nós temos linguagem, vício de linguagem diferente, nós temos características diferentes, vestuários diferentes, comidas diferentes, culturas diferentes e é o mesmo país. Agora imagine você vivendo em um outro país. As diferenças são enormes. Então, precisamos respeitar essas diferenças, esses gostos, esses hábitos, essas crenças, essas posições políticas e assim sucessivamente. Então, essa é a temática desse pilar diagnosticar para que a gente aplique isso no nosso dia a dia. Precisamos exercitar esse pilar diagnosticar dentro da nossa casa, nas nossas relações, para aprender a respeitar o outro e, consequentemente, viver melhor, respeitando cada posição, cada decisão, e aí tenhamos uma convivência bem melhor. Então, é claro que as diferenças também estão presentes no contexto financeiro. Basta você observar, ver o poder de compra de algumas pessoas e o estilo de cada casa. Existem famílias que têm um estilo, uma renda per capita alta. Talvez você já saiba o que é renda per capita. É a divisão bruta familiar por cada pessoa. Existem famílias que têm condições de comprar tudo o que eles desejam. Já outras famílias têm apenas o suficiente para comprar o básico para sobreviver. Já tem algumas famílias que vivem abaixo da linha da pobreza e, portanto, não têm nem o que comer e, às vezes, nem o que vestir. Então, as diferenças também elas se aplicam no contexto financeiro. Basta você observar e comparar o estilo de vida de cada casa, dos seus amigos, na escola, onde você estuda, no ambiente social que você frequenta. Alguns podem comprar, trocar de carro, trocar de celular, trocar de casa. Já outros não podem trocar de carro, não podem trocar de celular, não podem trocar de casa. E aí, consequentemente, nós temos aí o objetivo de aplicar o pilar diagnosticar para entender também essa diferença financeira. Há pessoas que consomem, que não consomem do mesmo jeito que a outra, ou seja, ela não compra da mesma forma que algumas pessoas compram tudo que está dentro dos seus olhos, já outras têm condições e compram tudo que pode. Então a gente precisa ver que a forma de consumir de cada pessoa é determinada pela quantidade de dinheiro que ela tem.
Talvez você já tenha dito para você mesmo, se eu tivesse bastante dinheiro, eu compraria tal coisa, tal comida, iria para tal lugar, para tal shopping, faria tal viagem. Então, o poder financeiro de cada pessoa, de cada família, determina também o consumo, e é aquilo que a gente chama de padrão de vida. Você já parou para pensar qual é o seu padrão de vida? E você já fez o comparativo do seu padrão de vida com algumas outras culturas, com alguns outros povos e principalmente com algumas pessoas que você conhece? Talvez você possa até pensar, não, eu queria ter um padrão de vida melhor. E aí você queria conquistar e comprar coisas que você deseja, mas também você pode fazer o olhar inverso. Você também pode olhar que existem pessoas que têm um patamar bem dificultoso, bem paupérrimo. Então, você está acima do patamar de alguns e abaixo do patamar de outros, logicamente. Então, precisamos analisar bem essa realidade, aplicar esse pilar, diagnosticar. Infelizmente, há muitas pessoas no mundo que estão abaixo da linha da pobreza, que não têm nem o que comer no dia a dia. Existem pessoas que não têm o mínimo de conforto, não têm uma casa, não têm uma cama, não têm um ar-condicionado, não têm um ventilador, não têm uma roupa, não têm acesso à escola, não têm acesso ao hospital, não têm acesso à medicação. Então, elas praticamente consomem e só adquirem aquilo que necessita, seja por doação, seja por aquilo que ela consegue no seu dia a dia. Por outro lado, como eu falei para vocês, existem pessoas que têm bastante, muito recurso, vivem acima de um padrão de vida, ou seja, consome mais do que necessita, compra coisa que não precisa. Talvez você conheça pessoas assim, que compra exacerbadamente roupas, sapatos, relógios, joias, carros, casas, porque tem muito. Então, compra de forma exacerbada. Então, a gente precisa analisar bem esse equilíbrio aí, aplicando o pilar diagnosticar. O passo a passo da metodologia é muito importante porque vai nos ajudar a compreender as diversas realidades financeiras, além de nos dar um suporte para saber lidar com essas diferenças e amenizá-las sempre que possível. Precisa a gente aplicar bem esse pilar na nossa vida para que a gente não compre coisas desnecessárias, coisas que a gente não vai usar. Tem até uma frase dita por um colega nosso da escola que diz o seguinte: tem pessoas que compram o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem não conhece. Então, tem pessoas que querem comprar um telefone celular novo, não porque precisa, mas porque quer impressionar os colegas. E aí, para comprar esse telefone novo, que ele não precisa, e impressionar pessoas que ele nem tem relação, ele vai se utilizar de um cartão de crédito, de um recurso ao qual ele não tem o dinheiro, então ele vai se endividar. Então é preciso que a gente aplique essa metodologia. O censo demográfico, ou seja, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz pesquisa nas casas. E aí ele analisa muito bem os dados para dizer qual é a renda per capita de cada cidade, de cada estado, e principalmente das regiões, e no final, do brasileiro em si, da população. Isso, na verdade, os governantes para melhorar a melhoria, no caso, a melhoria de vida da população. E aí, desde que ocorreu isso em 1872, ou seja, desde a população do Brasil, do Império do Brasil. Então, esse Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem as pesquisas lá, é bom você, às vezes, dar uma olhada e pesquisar para ver qual é a renda per capita média do Brasil, quais são as classes. Existe a classe B, a classe C, e aí a gente precisa aplicar o pilar diagnosticar para saber em que classe nós estamos inseridos. Então, aí na página 14, para você responder, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realiza a cada 10 anos um levantamento sobre as condições de vida dos brasileiros. O levantamento do IBGE sobre as condições de vida do povo brasileiro é feito por meio de recenseadores, pessoas que chegam em cada casa e aplicam questionários, ou seja, perguntando aos moradores, questionando, abordando o grau de instrução do chefe de família, as características do domicílio, os bens que ele tem na sua casa, os eletrodomésticos. Lembre-se, se você
do que você aprendeu, sobre o padrão de vida que você respondeu. A resposta que você irá aplicar aí na letra A, você vai aplicar da seguinte forma: em sua opinião, o IBGE usa um questionário apenas para estabelecer o padrão de vida das famílias brasileiras? Justifique. Qual é o padrão de vida da maioria das pessoas do bairro que você mora? Mudar atitudes pode colaborar para a melhoria do padrão de vida das famílias? Então você pode justificar. Imagine se você é um recenseador do IBGE e escreva abaixo 4 perguntas que você faria, que você faria para identificar a classe social de uma família pertencente, a família que você pertence. Então você vai poder fazer esse exercício na sua casa. Você vai poder responder esse questionário e aprender o seguinte aí, olha, na página 16 e 17. Vai mostrar, de acordo com o IBGE, e você pode pesquisar também no site, a renda per capita por região. O mapa mostra aí mais ou menos o valor médio de rendimento de cada brasileiro na página 18. Se você olhar aqui, no norte, R$ 734, no nordeste, 921, no centro-oeste, R$ 1.309, no sudeste, 1.255 e no sul do país, 1.251. Então, tem uma variação pela região. Então, você vai poder também fazer o exercício da renda per capita. Aí, que se você não sabe, deixa eu lembrar para você, você vai pegar, ter mais ou menos uma ideia de quanto entra na sua casa e dividir por todos os componentes familiares que moram nessa casa. Então, aí vai ser o resultado da renda per capita. Então, você vai desenvolver até a página 19, fazendo a leitura e aprendendo a respeitar as diferenças. Então, vou deixar disponibilizado lá na plataforma do Plural, para que você possa responder diretamente no seu caderno. Se você tiver com seu livro, responda diretamente nele e vamos praticar para que depois, quando a gente voltar, retornar à sala de aula, nós possamos ter um bom debate acerca desse tema, ok? Um bom final de semana para você, que Deus abençoe sua vida, sua família, e qualquer dúvida pode entrar em contato. Vou deixar disponível aí o material para que você possa praticar e exercitar bastante aí nesse final de semana. Deus abençoe você.